Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. E o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Lá fala que Deus são 7 espíritos. Deus são 7 espíritos. E o sétimo espírito de Deus é Jesus Cristo. E o sétimo espírito de Deus, que é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Agora eu vou ler com os irmãos no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 14. Aqui é Jesus Cristo falando. Olha aqui, ó. Êxodo 33, quem que foi sacrificado com 33 anos? Jesus Cristo. Êxodo 33 é Jesus Cristo, a palavra de Deus falando. Êxodo 33, Jesus falando. Versículo 14. Então, Jesus, ele é o sétimo Espírito de Deus. Quando você lê o versículo 14, lembrando, o sétimo Espírito de Deus, que é Jesus, o sétimo Espírito é Deus, e o sétimo Espírito é Jesus. E o sétimo Espírito de Deus é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus estava em Moisés, entendeu? Então, a palavra de Deus que estava em Moisés, que é o sétimo Espírito, com os 7 Espíritos, que é Deus, dá 14. Por isso que é versículo 14, ó. Êxodo 33, versículo 14. Olha o que Deus diz para Moisés, ó. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Aqui Deus está falando para Moisés que o sétimo Espírito de Deus, que é a palavra, irá com ele para ele descansar. Quem acompanhou Moisés aqui na jornada foi Jesus Cristo. Por isso que é Êxodo 33, versículo 14. Porque o sétimo Espírito de Deus, que é a palavra, estava em Moisés, e o sétimo Espírito de Deus estava falando com Moisés. 2 vezes 7, 14, entendeu? Aqui é Moisés, cheio do Espírito Santo, conversando com Deus. Êxodo 33, porque é Jesus que viveu 33 anos. Versículo 14. Os 7 espíritos que estão em Moisés está falando com Deus. Olha, você vê, ó. Por isso que é 2 vezes 7, 14. Por isso que Deus fala na sua palavra, aquela pessoa que adora as coisas, torne-se semelhante a Ele. Quando você adora a Deus, você torna-se semelhante a Ele. Lembrando, o número do homem é o número 6, porque o homem foi feito no 6º dia. Então, quando você junta o número do homem, que é o número 6, quando o homem aceita Jesus, que é o sétimo Espírito de Deus, 6 com 7 dá 13. Entendeu? 13. Por isso que é os 12 apóstolos e Jesus. O número 13 é o número do homem que aceitou Deus. Quando você aceita o sétimo Espírito de Deus, 6 com 7, 13. Entendeu? Então, aqui, ó. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Aqui Deus está prometendo que Jesus, que é o sétimo Espírito dele, que é a palavra dele, iria com Moisés na jornada. E quando você vai aqui no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, Jesus dá testemunho. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 27. Olha o que Jesus fala. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do homem até do sábado é Senhor. Jesus, ele é o Senhor do sábado, por quê? Porque ele é o sábado. Todo judeu que guardava o sábado no Antigo Testamento, ele estava dando testemunho que ele esperava a vinda do sétimo Espírito de Deus, que era Cristo. E aqui Cristo já estava aqui. Por isso que Jesus fala que ele é o Senhor do sábado. Entendeu? Então, portanto, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida. Amém, irmão? Jesus, ele é os 10 mandamentos. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo.